Olá, tudo bem? A função básica das grandes religiões, principalmente as religiões abraâmicas monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, é ordenar a sociedade. Nós podemos verificar que nos livros sagrados dessas religiões estão presentes não só as noções básicas do bem viver, aquelas regras que, se fossem seguidas por todos, proporcionariam que vivêssemos em paz com nós mesmos e uns com os outros, mas alguns desses livros fazem às vezes de código civil e código penal, como é o caso do Levítico, por exemplo. O Levítico é um dos livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus tinham 613 mandamentos, eram 365 proibições e 248 obrigações. Nós somos herdeiros dessa complexidade legal. O Brasil tem lei para tudo. É tanta lei que acaba dando margem para a interpretação das leis, mesmo quando o objetivo do legislador seja claro. Todos nós sabemos com que objetivo a lei foi criada, mas nos fazemos de sonsos e procuramos interpretar a lei do modo que nos favoreça ou do modo que nos prejudique o mínimo possível. É muito fácil hoje dizer que o legislador, no caso do Brasil, agiu de má fé. Dizer que as leis são criadas para favorecer uma elite dominante e o resto do povo que se exploda. Eu, sinceramente, ainda acredito na boa intenção das pessoas. Até porque, se falarmos em elite, os membros da elite vivem num mundinho tão fechado, tão protegido, são tão cercados de regalias e de puxa-sacos de todos os tipos, que não tem como eles sentirem realmente o drama dos menos favorecidos. Eu não acho que o legislador tenha agido de má fé. Eu não acho, por exemplo, que a Constituição de 1988 tenha sido elaborada maquiavelicamente, tenha sido elaborada de modo a favorecer a elite político-econômica do país, ou para favorecer determinados grupos dominantes, ou para favorecer membros de qualquer ideologia, ou simplesmente para favorecer os mais ricos. A Constituição foi escrita no calor do regime militar. Então, a intenção do legislador foi evitar que o país passasse novamente por um regime de exceção em que as garantias básicas dos cidadãos não fossem respeitadas. Eu não vou entrar no mérito nem das práticas adotadas durante o regime militar, nem da solução ou da pretensa solução que foi encontrada para evitar que essas práticas voltassem a ser adotadas um dia. Não é esse o meu propósito. O que eu quero dizer é que eu não acredito em teoria da conspiração. É evidente que cada grupo procura sempre beneficiar a si mesmo. Isso é uma coisa claríssima. O legislador fez aquilo que ele acha mais acertado. Aquilo que é o melhor para todos, mas o melhor para todos do ponto de vista dele. Se há distorções, se há injustiças na lei, portanto, isso decorre da pluralidade de pontos de vista humanos que nunca são suficientemente contemplados através de leis. Simplesmente não há como fazer leis que agradem a todos. Depois, é óbvio, todos, inclusive os corruptos de todos os tipos, procuram tirar proveito da lei. Usam a lei em benefício próprio, mesmo que o benefício próprio aconteça em detrimento dos outros, e é o que geralmente acontece. E eu estou citando isso como exemplo para que você entenda que o mesmo aconteceu com as grandes religiões. E vamos nos fixar mais precisamente no cristianismo. Aqueles que acreditam em teorias da conspiração acham que a igreja surgiu como um instrumento de domínio. Acham que o cristianismo é fruto de uma trama fantástica elaborada pelo Império Romano para tornar o povo mais dócil e assim dominar mais facilmente o mundo.
Acham que Jesus nem existiu de verdade. Acham que os ensinos atribuídos a Jesus e os fatos vivenciados por Jesus, que são narrados nos evangelhos, que isso tudo é uma espécie de compilação de mitos referentes a antigos deuses que os romanos juntaram para criar um ídolo capaz de unir as massas, um ídolo capaz de tornar as massas mais homogêneas. Para entender isso, nós temos que lembrar que o Império Romano abrangia localidades, povos e culturas muito diferentes entre si, e que não era fácil lidar com todas essas diferenças. Então, um Deus, nesse caso Jesus, um Deus que unisse todos esses lugares, que unisse todos esses povos, todas essas culturas num ponto comum, numa crença em comum, seria capaz de evitar uma série de revoltas e de incômodos para Roma. Tem muito de verdade nessas teorias da conspiração. Claro que tem. Mas as coisas não aconteceram desse modo. Formular teorias da conspiração é uma coisa um pouco simplista. É mais ou menos parecido como comentar um jogo de futebol depois que o jogo terminou. Depois que o jogo terminou, é muito fácil criticar a escalação do time, criticar as escolhas do técnico, criticar o esquema tático adotado pelo time. Muitas dessas coisas que se dizem sobre o cristianismo ter sido utilizado pelo Império Romano são verdadeiras, claro que são. Mas isso não quer dizer de modo algum que tudo tenha sido planejado, que tudo tenha sido inventado, que tudo tenha sido manipulado. A verdade é que as coisas acontecem aos poucos. A vida é dinâmica. Conforme as coisas vão acontecendo, conforme os problemas vão se apresentando, possíveis soluções são imaginadas e colocadas em prática. O cristianismo surge como uma seita judaica. Essa é a origem do cristianismo. E o judaísmo era uma religião de um povo. O judaísmo não tinha a intenção de conquistar o mundo, de dominar o mundo. O judaísmo era o código que regrava a vida dos judeus. O que manteve o povo judeu coeso, unido. Mesmo esse povo tendo sido disperso e escravizado várias vezes, foi o judaísmo. E o cristianismo acaba herdando essa função do judaísmo, mas com uma diferença fundamental. A partir da propagação do cristianismo por Paulo, o chamado apóstolo dos gentios, o cristianismo deixa então de ser uma seita judaica, deixa de ser uma tentativa de modernização do judaísmo e passa a ser uma religião capaz, pelo menos em tese, capaz de ser adotada e vivenciada por todos. E é a partir daí que o cristianismo começa a ser difundido entre os diversos povos que naquele tempo eram dominados por Roma. A partir do momento que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, isso no ano 380, por determinação do imperador Teodósio, a partir daí, então, a igreja passa a ser a instituição responsável por ditar o padrão de costumes, por ditar o comportamento e, o que é mais grave, passa a ditar o padrão de pensamento. O padrão de pensamento ditado pela igreja está fortemente presente em nossa sociedade até hoje. Você pode achar que não. Você pode achar que pelo fato de você não pertencer à igreja, ou nem mesmo conhecer os valores básicos do cristianismo, então você está livre da influência da igreja. Não é bem assim. Não é bem assim. Você pode não estar na igreja, mas a igreja está em você. Quando se discute sobre a legalização do aborto, nós estamos discutindo os valores que foram estabelecidos pela igreja. Quando se discute a discriminação ou descriminalização das drogas, o que está sendo discutido no fundo são questões pseudo-morais
estabelecidas pela Igreja há muitos séculos, pois quem usa determinadas substâncias consideradas drogas torna-se aquilo que pejorativamente chamam de marginal, ou seja, aquele que está à margem, da sociedade. Ele não se enquadra mais na sociedade. E a função primordial da Igreja é justamente ordenar a sociedade, dar ordem à sociedade. Quando se discute qualquer questão relacionada à orientação e manifestação sexual, o que está em jogo, novamente, são os valores estabelecidos pela Igreja. Quando eu falo Igreja, eu não estou me referindo a qualquer religião institucionalizada de origem cristã. Estou me referindo ao cristianismo de modo geral. É evidente que nós temos que separar Igreja e Jesus. Eu não vou nem falar em Cristo, porque a própria palavra Cristo já adquiriu com o tempo uma conotação religiosa. Mas não podemos confundir Igreja e o ensino de Jesus. O ensino de Jesus não tem quase nada a ver com o que é ensinado nas igrejas. E não tem absolutamente nada a ver com a estrutura da igreja, seja a estrutura hierárquica de modelo militar romano, que é utilizada até hoje pela Igreja Católica, seja a estrutura forjada para o benefício pecuniário de tantas igrejas de orientação duvidosa que vemos crescendo cada vez mais, inclusive politicamente. O papel da igreja é ditar o modelo e, além de ditar o modelo, zelar para que o modelo ditado seja seguido à risca. Nenhum de nós nasceu com um manual ditando o que é certo e o que é errado. Nenhum de nós descobriu por si mesmo, de maneira resoluta e absoluta, o que exatamente quer dizer certo e o que exatamente quer dizer errado. Tudo isso é fruto de um processo de aprendizado que vem sendo urdido e implantado há séculos e do interesse por parte dos setores dominantes da sociedade em manter esse estado de coisas, visando o seu próprio poder sobre uma sociedade relativamente harmoniosa e obediente. Muita força e paz para você.